Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso dia, com uma mensagem aí que eu achei bem interessante para o dia de hoje. Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui com a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, Esse conteúdo é um conteúdo do terceiro bimestre, Porém, ao decorrer desse bimestre, eu vou estar retomando aí alguns conteúdos do segundo bimestre, que não deu tempo aí de estar vendo com vocês, certo? Aí aqui eu trouxe alguns pontos principais da Revolução Chinesa e também da Revolução Cubana, Na Revolução Chinesa aqui, nós vamos destacar, eu vou estar destacando aqui a revolução no país mais populoso do mundo, e o comunismo chinês. E em Cuba, eu coloquei aqui Fidel Castro, a Revolução Cubana, a crise dos mísseis, e Ernesto Che Guevara, Certinho? E nós vamos iniciar aqui com a Revolução Chinesa, certo? No século XIX, a grande parte foi alvo aí da expansão imperialista das potências ocidentais e principalmente a Inglaterra, A China foi governada pela dinastia de Manchu de 1644 a 1911, E surgiu aí na China, em 1911, um movimento liberal burguês, que teve como líder aí Sun Yat-sen, que proclamou aí a república após derrubar aí a monarquia de Manchu. E a República Chinesa, nas 2 décadas seguintes, submeteu aí a dominação imperialista estrangeira. Em 1930, havia aí 2 grupos políticos rivais, Tais como, aqui no próximo, nós temos aqui a força capitalista, chefiado aí por Chiang Kai-shek, e as forças comunistas, Mao Tse-tung, Difícil a pronúncia desses nomes. E as 2 forças se enfrentavam aí em uma sangrenta guerra civil, uma guerra aí interna entre grupos do mesmo estado ou nação, Essa mesma foi interrompida após um ataque japonês à China. E as 2 forças que de um lado capitalista e de outro comunista, formaram aí uma aliança, provisória aí para conter o Japão. E essa aliança durou aí só até o fim da guerra contra o Japão. As 2 forças retomaram aí a luta interna entre as tropas, E Mao Tse-tung, que liderava as forças comunistas, obtiveram aí sucessivos êxitos, E vencendo aí seus inimigos internos aí em 1º de outubro de 1949. E criaram a República aí Popular da China. O seu adversário, Chiang Kai-shek, apoiado aí pelos Estados Unidos, fugiu para a ilha, de Formosa, no Taiwan, onde fundou aí a China nacionalista. E no próximo aqui nós temos o comunismo chinês, Após a vitória de Mao Tse-tung, assumiram aí o poder o comunismo chinês e em 1950 assinaram aí um tratado de amizade, uma aliança militar, recíproca assistência com a União Soviética, E só em 1953, com a morte de Stalin, se estreitaram aí o relacionamento entre a China e a União Soviética, pois os chineses não concordavam aí com a condição pacífica entre capitalismo e comunismo, e sim as teorias stalinistas, de separação ideológica e política das 2 vertentes. Já no ano de 1964, fabricaram aí a sua primeira bomba atômica, e disputaram aí com os soviéticos a liderança mundial do movimento socialista. E persistiram aí na ruptura com Moscou, Já na década de 70, desenvolveu uma política de reaproximação com os Estados Unidos
e já em 1979, restabelecimento aí das relações diplomáticas entre os dois países, né? Mao Tse-tung morreu em 1976, assumindo os dirigentes chineses, né? Deng Xiaoping, né? Que promoveu aí um processo de abertura econômica da China, estimulando aí a modernização do país com o mundo capitalista ocidental. Porém, na política, nada fizeram para criar instituições aí livres e democráticas, ou seja, continuou aí reprimindo brutalmente pelo governo do Partido Comunista as manifestações populares, né? E como, por exemplo, né, em 1989, né, uma manifestação que clamava a democracia terminou aí sob a mira de canhões de guerra, com mais de 1.400 pessoas mortas, né? Um verdadeiro massacre aí promovido aí pelo governo na Praça da Paz, né? Celestial aí em Pequim. E foi promovido na Praça da Paz, hein? E no próximo aqui nós vamos iniciar aqui com a Revolução Cubana. Cuba, em 1898, aí mergulhou na dominação dos Estados Unidos, né, após se libertar da Espanha, e a República Cubana ficou aí subordinada aos Estados Unidos com a emenda Plá, né, com o direito de intervir aí no país para garantir os interesses norte-americanos, né, e manteve aí a mesma economia, né, Cuba manteve a mesma economia após a independência dos tempos coloniais, com base na exportação do açúcar, né. Construiu aí toda uma infraestrutura voltada ao turismo, né, aí na primeira metade do século XX, né, o turismo estrangeiro, aproveitando aí climas tropicais e as belas praias, né, transformando-se aí na Ilha dos Prazeres dos turistas americanos. Fulgêncio Batista domina a ilha aí cubana de 1934 a 1959, né? Comandou aí a exploração do povo cubano e deu extrema importância ao servismo aí em relação aos Estados Unidos. Misturavam aí no seu governo a corrupção do governo, os jogos nos grandes cassinos e a prostituição sexual, né? Uma verdadeira decadência e opressão. No próximo item aqui nós temos Fidel Castro, a Revolução Cubana, né, que Fidel começa a lutar contra o governo em 1956, né, e no comando aí tinha liderado aí por Fidel, né, considerando aí por muitos estudiosos o líder, né, da Revolução Cubana. Fidel Castro, junto com um grupo de guerrilheiros, reagiu ao governo, né, de Fulgêncio, lutando aí contra a opressão de decadência de Cuba, né, e assim foi conquistando aí a simpatia popular. E no ano de 1959, conseguiu aí derrubar Fulgêncio do poder, né. A revolução liderada aí por Fidel Castro caminhou aí rumo ao socialismo, né, estreitando os interesses do capitalismo norte-americano, e o que ocasionou aí conflitos entre ambos, né, como por exemplo aí em 1961, né, exilados cubanos treinados e financiados pela força militar dos Estados Unidos invadiu Cuba na Baía dos Porcos, né, não obtendo aí êxito. E em 1962, né, sob a influência dos Estados Unidos, Cuba expulsa, né, OEA, né, a Organização dos Estados Unidos, e a imposição do bloqueio econômico aos cubanos. E para o próximo item aqui nós temos a crise dos mísseis, né, que com os conflitos entre Cuba e Estados Unidos, Cuba, ao comando de Fidel, aproximou-se da União Soviética, né, permitindo aí a instalação de mísseis, né, nucleares soviéticos em território cubano. Logo os Estados Unidos reagiu, né, pois considerava aí uma ameaça à segurança nacional americana. E para impedir as instalações dos mísseis no continente, os Estados Unidos bloqueou, né, os Estados Unidos ordenou o bloqueio naval, né, à ilha, forçando aí os soviéticos a desistirem do plano. O mundo teve à beira aí de um colapso, né?
pelo choque aí provocado entre Estados Unidos e a União Soviética. Cuba ficou isolada, né, imposto aí uma imposição, né, dos Estados Unidos com a exclusão da OEA, né, e sua dependência econômica e militar ficou com potências distantes como a União Soviética. Em 1962, Fidel passou a defender incansavelmente a insurreição armada na América Latina, né, com a esperança de que, com uma revolução em escala continental, Cuba pudesse finalmente romper o isolamento ao qual estava submetido, né? E em meados aí de 1965, Cuba vivia graves problemas devido ao bloqueio continental. Se viram aí diante de um dilema, né? Ou apelavam para soluções eminentes, técnicas e econômicas, ou reacendiam aí a chamada revolucionária, né? E aí nós temos aqui, à frente também desse processo de Revolução Cubana, Ernesto Guevara, né? Também conhecido aí como Che Guevara, né? Um argentino de nascimento, um dos principais dirigentes aí da Revolução, né? Era favorável à segunda solução, porém não havia unanimidade aí. Em 1966, né, realizou-se em Cuba o Congresso de Tricontinental, né, que reuniu aí os principais movimentos revolucionários e anti-imperialismo, né, da Ásia, África e América Latina. E em 1967 fundou em Havana, né, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, né, que tinha aí como objetivo que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, e faziam crítica aos partidos aí comunistas e outros correntes aí de esquerda, né, acomodados aí com a ordem capitalista. E em 1967, Che Guevara desapareceu do cenário político aí cubano e reapareceu na Bolívia, né, onde procurava repetir aí a experiência cubana. Entretanto, fracassou e foi morto pelo exército de Barrientos, né? E em 1968, os dirigentes cubanos, tentando aí outras alternativas revolucionárias, começaram aí a se retrair, embora aí a guerrilha estivesse se desenvolvendo no Brasil, na Argentina e no Uruguai também, né? Porém, não ultrapassou o ano de 1975, né? E as lutas armadas urbanas, rurais, fracassaram aí. Certinho? Então, nós vimos aqui, pessoal, alguns pontos aqui importantes, tanto da Revolução Chinesa quanto da Revolução Cubana. Até dando uma memorizada aí, né, uma enfatizada em alguns pontos, nos quais aí vocês já viram aí no nono ano, certinho? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus.